Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do caso do Elon Musk, que lamentou a morte do filho dele. Na verdade, o filho dele mudou de gênero, né? E ele está muito chateado com uma lei da Califórnia, com mudança de gênero, de bloqueadores de hormônios e coisa e tal. Vamos entender essa coisa toda aqui, porque eu sempre deixo claro para vocês essa minha posição. Eu sou libertário, eu sou a favor da pessoa ter a posição sexual que ela quiser, quer mudar de gênero. Eu, porém, tenho questões de fazerem isso de forma irreversível em crianças muito novas, né? Porque a verdade é que a gente não tem capacidade de tomar decisões quando a gente é novo. E o fato é, a dissonância cognitiva é uma força muito forte, muito poderosa. Então, às vezes a criança vai por um caminho e depois se recusa a mudar de posição porque começou, porque investiu naquilo ali. Então é muito importante que durante essa fase, durante a infância, realmente exista o aconselhamento dos pais. E a pessoa só possa tomar decisões que são irreversíveis, em última análise, depois ela já ter uma mentalidade formada, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Toranja Melancia, Bob Dias Voluntarista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Elon Musk fez uma entrevista para o Daily Wire. Ele foi entrevistado pelo Jordan Peterson, uma entrevista muito bacana. Ele falou sobre um monte de coisa. Eu vou falar também sobre a parte de inteligência artificial que ele falou na entrevista, que eu achei muito bacana, mas vou falar em outro vídeo isso. Esse ponto que eu vou falar aqui é sobre a briga do Elon Musk com essas políticas que estão muito comuns lá nos Estados Unidos, né, de atrair crianças para mudança de gênero e coisa e tal. E, de novo, a minha posição é essa, né? Eu até arrumei muita confusão aqui, porque o pessoal falou, não, que é um absurdo criança ir na parada gay. Eu não acho um absurdo, não. A criança pode ir na parada gay, qual o problema? Tá lá, festival. Ah, mas a mãe tá projetando no filho, aí botou o filho para ir de saia na escola. Qual o problema, meu amigo? O filho... Bom, pode ser que o filho depois tenha vergonha, quando crescer tenha vergonha disso, ou não, pode ser que o filho se entenda que se identificou naquele momento ali, não tem nada de errado. Sendo coisas não definitivas, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que é direito dos pais educarem os filhos, e sim, os pais cometem erros, todo pai projeta nos filhos coisas que você quer que o seu filho seja, sempre tem projeção, não tem como evitar isso, mas o ponto central é a criança, depois que cresce, que se torna um adulto, ela vai perseguir ela própria a identidade que ela quiser, seja identidade de gênero, seja identidade que ela quiser, vai perseguir a vida dela. Se o que aconteceu com ela durante a infância foram marcas reversíveis, não tem problema nenhum, ela desfaz depois, né? Ah, pois é, minha mãe me mandava na escola com sainha como se eu fosse uma menina, putz grila, que chato isso, vergonha do caramba. Mas não, pronto, superei, mudou a vida, né? E a vida que segue, não tem problema nenhum, né? Agora, o problema é justamente a situação em que o Elon Musk fala aqui, né? O filho mais velho dele, hoje em dia é a filha mais velha dele, né? Ela recebeu o nome de Jenna. Ela, ainda adolescente, né, muito nova ainda, ela começou tratamento com hormônios, né? E daí entrou nesse assunto, segundo os médicos da escola avisaram ao Elon Musk que ela poderia se suicidar, né, que poderia ter problemas e coisa e tal, e ele fala que hoje em dia não tem essa coisa, porque, olha só, toda criança quando passa pela puberdade, quando passa pela adolescência, é difícil, tá? É difícil para todo mundo, não tem esse negócio não, a adolescência é um período da vida realmente difícil, cheio de confusões, cheio de angústias, mas a maior parte das pessoas, 99,9% das pessoas, a quase totalidade das pessoas supera isso. Depois, né, chega na idade adulta e aí vai seguir o seu caminho. Eu não estou dizendo que não existam adolescentes transexuais, existem. Crianças trans existem, sim, existem crianças trans, são muito menos do que o pessoal gosta de pensar, porque realmente, eu concordo, muitas mães e pais projetam nos filhos algo que eles queriam, né, para eles, talvez, e na verdade, né, a criança não é, né? Mas, de novo, sendo uma coisa reversível, ah não, a mãe botou o menino para vestir saia, para fingir que é menina, para dançar e rebolar, depois quando crescer supera isso, ou os pais botaram a menina como um hominho ali, coisa e tal, para vestir roupa de menino, a pessoa supera isso depois, não tem problema nenhum no final das contas, né? O problema é quando você começa com os tratamentos irreversíveis. Olha só ele falando aqui do caso do filho ou filha dele, né, no caso aqui. Affirming care, which is child mutilation and sterilization. Yeah. It happened to one of my older boys.
Ele fala esse negócio de cirurgias, cuidado de transição de gênero, né, de afirmação de gênero, né? Ele fala que, na verdade, é uma cirurgia de mutilação e esterilização que aconteceu com um dos meus filhos mais velhos. I was essentially tricked into signing documents for one of my older boys, Xavier. Eu fui basicamente enganado a assinar documentos para um dos meus filhos mais velhos, o Xavier, né, Xavier. I was told, Xavier might commit suicide if, it wasn't explained to me that puberty blockers are actually just sterilization drugs. Não, disseram que o filho dele poderia se suicidar, poderia cometer suicídio e coisa e tal, e na verdade não explicaram para ele que na verdade bloqueadores de puberdade são na verdade drogas que esterilizam, né? Tem essa ideia, muita gente tem essa ideia que o retardador da puberdade, né, o bloqueador de puberdade, não, depois pode se levantar a droga e vai voltar ao normal. E na verdade não é, né? É uma droga que já causa efeitos muito definitivos, porque justamente durante a puberdade você está recebendo os seus hormônios ali, né, os hormônios do seu corpo que vão definir uma série de características do seu corpo. E no crescimento humano, as fases são fixas, meu amigo. Não tem esse negócio, não, depois eu cresço. Não, você tem um período que você cresce. É igual a questão de aprender outra língua, né? Você tem uma janela ali até os 7 anos de idade, que se você começar a aprender uma língua até os 7 anos de idade, você fica fluente naquela língua, você fala como se fosse um nativo. Depois dos 7 anos de idade, é lógico, 7 anos é um patamar meio arbitrário, né? Mas em torno dos 7 anos, você não consegue mais aprender, é muito difícil, você até pode, né? Tem pessoas que depois aprendem com muita fluência, mas há um custo muito grande depois de adultos, né? A verdade é que na nossa fase, né, tem a questão de aprender língua. Aprender língua, você tem uma janela na sua infância que as pessoas que são privadas de contato com outras pessoas até os 2 anos de idade simplesmente não aprendem a falar. E não adianta mais, depois que você passou aquela coisa que as estruturas no seu cérebro se cristalizaram, não adianta, a pessoa fica o resto da vida dela sem falar porque ela não consegue. Tem casos, tem estudos desse tipo de coisa, né? Casos muito tristes, infelizmente, mas tem esse tipo de situação. E a mesma coisa é com a puberdade, né? A puberdade acontece com todos nós aí, lá por volta dos 12, 13 anos aí, tanto meninos quanto meninas, você recebe uma enxurrada de hormônios e coisa e tal, os meninos começam a crescer pelo em tudo quanto é lugar, começa a engrossar a voz, fica uma voz estranha pra caramba, aquele negócio todo, mas é uma coisa, é um desafio pro menino, né? Eu sei, eu passei por isso, é um desafio. Muitos meninos ficam confusos, ficam preocupados, não entendem o que está acontecendo, mas tipicamente para 99,9% das pessoas, depois as coisas se acertam e coisa e tal, e vida que segue depois, né? Para as meninas a mesma coisa, né? A menina começa a crescer seios, começa a ter uma série de desafios na vida, tem a menstruação e coisa e tal. Ou seja, isso também acontece num período definido da sua vida. Se você bloqueia os hormônios durante um período, não, depois eu paro e os hormônios vêm depois. Não tem essa não, meu amigo. O momento do crescimento é aquele ali, né? Não tem como adiar. E é o que eu falo, eu acho que depois que a pessoa é adulta, ela tem a cabeça dela para tomar as decisões, a decisão que ela toma de fazer do corpo dela, cortar as partes que quiser, implementar a parte que quiser, fazer o que quiser, aí é outra história. Né? E antes disso também, a coisa, ir em parada gay, a criança, não tem problema nenhum com isso. Né? A mãe que quer botar o menino com sainha na escola, não tem nada, problema nenhum com isso, pois isso aí é a expressão da pessoa, e é temporário, depois a pessoa muda, depois ela volta atrás, depois lá na frente, não tem problema nenhum, né? Isso daqui, por outro lado, aí você já tem efeitos que são duradouros. E aí você entra no ciclo da dissonância cognitiva, né? A pessoa que entrou por esse caminho, ela sabe que não pode voltar atrás. Não é uma decisão que você possa desfazer na sua vida, é uma decisão definitiva. E aí, ou seja, você começa a reforçar esse caminho cada vez mais, né? Então, esse é o ponto. Em algum momento ali da adolescência, da puberdade, se você empurra a pessoa para um caminho, ela vai. Né? E basicamente é isso que está acontecendo. Muita gente diz que inclusive, porque justamente você tem uma grande quantidade de médicos de cuidado de gênero, esse pessoal precisa ganhar dinheiro, né? Para ganhar dinheiro eles precisam ter pessoas que procurem essas cirurgias, né? E daí você acaba criando um mercadinho de forçar esse tipo de coisa. É preocupante isso. And so I lost my son essentially. They call it dead naming for a reason. Yeah. Ele falou, eu essencialmente perdi meu filho, né? Eles chamam de dead naming por um motivo, né? Realmente o filho morreu, o filho acabou.
existe agora a Jenna, eu não sei qual é o nome dela, Jenna alguma coisa, que é a filha dele, né? Mas o filho morreu, né? E, lógico, eles têm um relacionamento complicado. All right, so the reason it's called dead naming is because your son is dead. So my son Xavier is dead. Killed by the woke mind virus. Morto pelo vírus da lacração, né? É isso daí mesmo. E é o que eu falo para vocês, é por isso que eu tenho tanto cuidado na hora de falar sobre esse assunto, porque eu acho que sim, tem crianças que são. Mas essa criança quando ela virar adulta, ela vai poder tomar a decisão dela e vai poder ir para o gênero que ela quiser. O problema é você começar a querer tomar decisões por essa criança, decisões irreversíveis. Isso é o problema, isso não pode, né? Enfim, ele fala aqui que foi enganado a assinar o contrato, porque disseram que era uma coisa temporária, que depois podia ser revertido, não sei o que lá. E não, né? Por outro lado, os fóruns da esquerda estão aproveitando para criticar o Elon Musk, não como ele faz um ataque transfóbico à filha, o nome da filha dele agora então é Vivian Jenna Wilson, né? Não, e o que ele falou é que o filho dele está morto, e de fato tá, né? O filho acabou, chama-se dead naming por conta disso, o filho está morto, ele tem uma filha agora, né? Enfim, não é uma coisa fácil para pai nenhum, eu imagino, esse tipo de situação, né? E bom, uma das coisas que decorreu disso daí foi justamente o Elon Musk está tirando as empresas dele da Califórnia, né? A Califórnia recentemente criou uma lei estatal proibindo a notificação de gênero. Por que aconteceu isso? Começou a acontecer o seguinte, a Califórnia é o estado mais liberal que tem nos Estados Unidos, que mais favorável ao LGBT, coisa e tal. Só que sabe o que começou a acontecer? Um monte de escolas começou a criar regulamento interno para notificar os pais caso os filhos estivessem tendo contato com médicos de transição de gênero, né? E aí sabe o que aconteceu? Os pais só queriam botar filhos em escolas que tivessem esse tipo de lei, porque é lógico, o pai quer ser avisado disso, o pai não quer ficar sabendo disso quando o filho está na mesa de cirurgia, né? Ainda mais o filho, uma criança, né? Então, nesse caso, várias escolas fizeram esse tipo de lei, ou seja, acabou criando um fenômeno que na Califórnia, um estado extremamente progressista, extremamente woke, lacrador, as escolas todas tinham leis que requeriam que fossem avisados os pais e coisa e tal. Por quê? Porque a escola que não tem essa lei, ninguém quer botar o filho ali, né? E aí, o que fez o governador da Califórnia? Proibiu as escolas de terem regulamentações desse tipo. Então ela baniu a notificação, a política de notificação das escolas com relação a isso, né? Ou seja, atendeu ao pleito dos médicos de transição de gênero que querem, né, ter mais pacientes e coisa e tal. E então as escolas na Califórnia agora não podem notificar os pais sobre os filhos quererem esse tipo de coisa, né? E aí, com isso, ele decidiu mover toda a sede das empresas dele para o Texas, né? Então, ou seja, eu acho que é uma coisa razoável. Repara como é que as pessoas querem isso, né? A população é contrária a isso. No entanto, a força progressista, essa agenda progressista lá na Califórnia, realmente é uma coisa muito forte, né? Impressionante isso. Enfim, e parece que também esse caso vai ser julgado aqui na Suprema Corte Americana, tá? A Suprema Corte Americana vai decidir se os estados podem ter leis que proíbem o tratamento hormonal de mudança de gênero das crianças. Por quê? Tem um outro caso. Tem os estados conservadores que proíbem esse tipo de coisa em crianças. Eu acho que devia ser proibido, tá? Eu acho que para poder a pessoa começar um tratamento de gênero, um tratamento de hormônio e qualquer tipo de coisa, deveria ser ou ela é adulta, ou tem amplo consentimento dos pais e tem uma idade mínima também para ter certeza que a pessoa sabe o que está fazendo. Meu medo é isso, são as coisas que você faz de forma irreversível, decisões tão sérias tomadas de forma irreversível, né? A pessoa fica estéril, ela nunca vai ter filhos na vida dela. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.